gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu estou aqui com vocês para conversar um pouquinho de algumas coisas que eu tenho aprendido nesse meu primeiro ano como mãe. Então, é uma jornada e tanto, né? A gente vive tanta coisa, especialmente ali dos primeiros dias, que são tantas coisas que a gente nem percebe, mas com o tempo eu fui vendo coisas que o Senhor estava moldando no meu coração durante esse tempo. E coisas que eu mesma fui moldada na minha personalidade com as situações do próprio dia a dia, né? Então eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Bom, a primeira coisa que eu creio que eu posso compartilhar com vocês que realmente tem sido um grande ensinamento, eu não tenho o controle das coisas. Sempre fui uma pessoa muito organizada e eu acho que na verdade todas essas questões que eu tenho aprendido, aquilo que a gente aprende muitas das vezes tem uma intensidade maior porque falam a respeito de coisas que a gente vive. Então, acho que essas coisas que eu aprendi têm muito a ver com pontos mais frágeis em mim, né? Coisas que são difíceis pra mim. Então, essa questão do controle, eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Até com os meus brinquedos, quando eu era pequena, eu categorizava os brinquedos. Então, assim, eu sempre fui essa pessoa da organização. E o casamento em si já me ensinou muito sobre eu não ter o controle, porque você está vivendo diretamente com uma outra pessoa, e uma outra pessoa que tem seus próprios modos de pensar, que tem seus desejos, que tem seus sonhos, e vocês vão ali achando um comum acordo. Mas quando a gente tem filho, é uma outra pessoa que já entra aqui no meio dos dois pais, mas que ela não consegue raciocinar, ela não consegue ter calma como um adulto. Então, por exemplo, a situação tá assim, você chega com o neném, ele chora ali, você não sabe se ele quer comer, se ele quer banho, se ele tá com alguma dor. E você fica só em prol de cuidar dele. E todo o resto, muitas das vezes, é uma adaptação, né? Então, assim, a sua rotina, aquilo que você fazia no seu dia a dia, o meu devocional, que eu sempre costumava fazer e dedicar um bom tempo pra isso, tudo isso mudou muito. Então, assim, eu comecei a sentir que eu não estava mais controlando as coisas. Mas, claro, a gente com o tempo, né, a gente vai criando uma rotina, vai se adaptando, só que muitas das vezes a gente tem uma expectativa sobre algo e aquilo não é suprido, né? A gente tem uma expectativa de que algo vai acontecer de tal forma e por ser uma criança, por ser uma pessoa, aquilo não acontece, a criança não reage à situação, enfim. As coisas não reagem, as circunstâncias não reagem da forma como a gente esperaria. Então eu acho que essa questão do eu não tenho controle também tá muito ligado às minhas expectativas, né? Então eu acho que é uma das coisas que eu tenho aprendido muito, é que eu não tenho o controle de tudo. E muitas das vezes essa necessidade de controle está muito relacionada às minhas expectativas. Mas, diante disso, diante de eu não ter o controle das coisas, eu lembro. O Senhor tem o controle das coisas. Eu posso não ter o controle aqui, mas o Senhor tem. Então, esse tem sido um dos grandes ensinamentos desse primeiro ano. Segunda coisa. A segunda coisa está bem interligada com essa primeira, mas nós precisamos nos adaptar. Se a gente não tem controle das coisas, né? Se às vezes a gente vai com uma expectativa, mas aquilo não acontece como a gente esperou, eu preciso parar, eu precisei aprender a parar de olhar para a situação no caos, de olhar com um olhar de desespero simplesmente e olhar para o que eu posso fazer para que essa situação seja o mais bem aproveitada possível, ou que eu contorne essa situação, ou enfim, que a gente consiga achar um meio de não abrir mão e se entregar ao caos, né? Então, como eu posso me adaptar? Essa tem sido também uma das coisas que o Senhor tem me ensinado. Isso não é fácil. Como eu falei pra vocês, né? Eu acho que tem muito a ver com coisas que são frágeis em mim, essas coisas que eu venho aprendendo. Então, como eu era uma pessoa que gostava de organização, de rotina, eu era, de certa forma, muito rígida. Então, me adaptar exige um jogo de cintura que eu não tinha. Mas que o Senhor tem me ensinado, Timóteo tem me ensinado, né, junto com meu esposo, a gente tem tentado aprender como se adaptar. Então, como eu olho para essa situação e como eu me adapto. Observo, o que é que eu preciso fazer aqui?
né? Como é que eu posso me adaptar ao que está acontecendo? Olhar para o que realmente acontece, não ficar, ai meu Deus, eu esperava que fosse dessa forma e não aconteceu, mas tá, aconteceu desse jeito. Como é que eu posso gerenciar isso agora? Como é que eu gerencio as minhas próprias emoções diante disso? Então, me adaptar. Terceira coisa que eu coloquei aqui, né? Existem outras, claro, mas acho que essas foram tanto a que eu lembrei quanto realmente coisas que foram muito marcantes pra mim. Nós somos os maiores referenciais na vida de Timóteo. Ser mãe, ser pai é realmente um chamado. A gente olha para Timóteo e ele nos imita em tudo, tudo. Ele aprende a falar, nos ouvindo falar. Ele aprende os gostos, a gostar de algo quando a gente dá acesso a algo. Então, aquilo que normalmente a gente tem mais acesso, que a gente tem mais contato e a gente dá esse acesso para ele, é o que torna, o que cria nele um gosto por aquilo. Esse é o nosso chamado, é criar o nosso filho para ser o imitador de Cristo. Mas que isso nos põe enquanto pais no prumo, sabe? De você está fazendo as coisas como deveria fazer. Então, o Senhor tem me ensinado muito isso. A gente tem se portado realmente como isso. Então, esse tem sido um dos grandes ensinamentos de Deus, sabe? Um dos grandes puxões de orelhas, assim, bom, que Deus tem dado na gente pra gente se colocar realmente no lugar de referência pra Ele, né? A quarta coisa seria as coisas mais simples do dia a dia, o cotidiano, são incrivelmente especiais, sabe? A gente olha pro dia a dia e vê Tintin crescendo e vê ele aproveitando as coisas com tanta energia, com tanta alegria. Isso se torna tão especial que às vezes dá vontade de realmente ter tudo gravado pra gente poder revisitar isso depois, porque momentos bobos na mesa, brincando, comendo, essas coisas simples da vida realmente começam a ter outro significado, outro peso, sabe? De importância nas nossas vidas. Então, é algo também que a gente tem tentado abrir os olhos para ver isso com mais leveza, com mais gosto mesmo, com mais amor por esses momentos que a gente tem vivido. Esse cotidiano de todos, essa rotina de todos os dias, que é bem comum, né? As coisas comuns do dia a dia mesmo, se tornam muito importantes. E a última coisa, para esse vídeo não ficar muito longo, é quando nós temos um filho, nós descobrimos o maior amor do mundo. E isso não diz respeito só ao amor do pai pelo filho, nosso amor por Timóteo, né? Meu amor enquanto mãe por Timóteo, mas o quanto Deus nos ama, sabe? O quanto esse amor do Pai Celeste para conosco é revelado aqui, nessa família, assim, nessa instituição que é a família, né? Então, quando eu olho para Timóteo e eu o amo e eu quero o melhor para ele, e eu começo a pensar, o Senhor nos vê dessa forma, sabe? Quando ele diz não pra gente, quando ele diz não pra gente, quando ele nos tira algo, é pelo nosso bem, e a gente também começa a entender um pouco mais os nossos pais. Mas é realmente isso, assim, esse amor, essa visão aqui, claro, é tudo uma sombra imperfeita, mas é também uma revelação do amor do Pai por nós. E é isso. Acho que essas são algumas coisas que eu tenho aprendido nesse um ano aí sendo mãe. E creio que ainda tem muita coisa, e muitas coisas eu sei que se intensificarão ainda mais pela frente. Nós estamos assim, ansiosos e ao mesmo tempo, meu Deus, o tempo está passando tão rápido para viver todas as fases que o Senhor tem para nós, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima.